sejam bem-vindos a mais uma incrível mini-conf. Hoje nós temos aqui a Carol Minorello, lá da Com. Aí, Carol, da nossa assessoria de comunicação do tribunal. Então, eu queria só apresentar ela rapidinho para ela já começar a falar sobre as redes sociais da Terceira Região da Justiça Federal. Essa aqui é a minha gata, tá, gente? A Tereza. E também como que a gente pode divulgar melhor o nosso trabalho através, né, das redes. Então, a Carol, lá da Com, ela é supervisora da seção de gestão de conteúdo da Assessoria de Comunicação Social do TRF3. Ela é formada em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e pós-graduada em Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero. Então, Carol, nossa querida expositora de hoje, seja bem-vinda. Bom dia a todos vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o Injuspilab pela oportunidade da gente vir aqui, mostrar um pouquinho do trabalho, do que a gente faz, agradecer também aos colegas. Meu chefe está aqui, o Caio, né, que primeiramente agradecer ao Caio, né, pela oportunidade, também ele que me convidou bem no meio da pandemia para trabalhar com as redes sociais, que para mim está sendo um desafio, está sendo um trabalho bem diferente, né? E estou aprendendo bastante. Meus colegas, o Hélio, da seção de multimídia, o Edson está aqui também. Então, convido vocês para participarem, né? Para acrescentarem o que eu estiver comentando, fiquem à vontade. Os demais colegas que estão aqui participando, prestigiando também, sintam-se à vontade de fazer perguntas e tirar alguma dúvida, ou se quiserem saber alguma curiosidade e tal, vamos tentar responder. Qualquer coisa eu peço ajuda aí para os colegas, para os universitários. Obrigada, Renata, pela apresentação. A gente já está tendo um bom relacionamento com o Juspilab, né, há algum tempo, então é bem interessante participar das mini-conf. Eu vou compartilhar a tela, né? A ideia aqui é... Só um minutinho, vamos lá. Vamos ver se está aparecendo. Está aparecendo, mas todo o navegador, sabe? Todas as abas. O navegador, tá, não, tudo bem. Qualquer coisa aqui, acho que... Ó, vou para o PDF mesmo. Porque acho que a outra aba ali travou. Vamos por aqui. Então, deixa eu ver se ela voltou. Aqui no esse site, às vezes, o Canva, às vezes ele dá uma travada. Vamos para o PDF. Bom, a ideia é a gente apresentar as redes sociais da Terceira Região. Não sei se todos seguem, quais os perfis que vocês seguem. Mas, de qualquer modo, eu queria apresentar o trabalho que a gente faz em todas elas, né? E ver se vocês se identificam, e como que, né, como funciona esse fluxo também de uma decisão, um trabalho dentro de uma vara, de uma unidade judicial ou administrativa, como que ela chega a ser divulgada nas redes. Primeiro, redes sociais, né? Elas são, as redes sociais, nós somos seres sociais, então nós sempre participamos de redes sociais na nossa vida pessoal, na família, em várias instituições, né? A diferença é que hoje em dia a gente chama de redes sociais as mídias sociais, que são as plataformas digitais, né? Que hoje já são conhecidas, e as relações que se dão dentro dessas plataformas, que hoje as mais conhecidas, o Facebook, o Instagram, né? YouTube e tal. E hoje em dia existe uma profissão, o social media, né, que é um profissional dedicado, que é uma profissão em ascensão, é um profissional dedicado para trabalhar com os perfis de redes sociais, gerenciar páginas, conteúdos, análise de métricas, os relatórios de desempenho e assim. Esse profissional hoje
tem bastante crescimento no mercado, inclusive profissionais de comunicação, né? E por que estar numa rede social? Por que a gente tem que estar numa rede social, né? Por que a justiça está? Muito pela forma com que hoje as pessoas consomem notícias, né? Ninguém hoje mais abre um jornal. É bem raro, né? Ainda temos pessoas que fazem isso, mas é bem raro. E mesmo quem entra num portal de notícias, não entra em todos, as pessoas escolhem um, leem, né, as principais, ou passam um olho em todas as manchetes. A verdade é que a rede social hoje, para muitas pessoas, é um compilado, né? Do que as pessoas seguem, aquelas notícias chegam para ela no feed, às vezes a pessoa está lá despretensiosamente tentando apenas relaxar ou consumir algo mais divertido, e às vezes e ali naquele fluxo ela acaba consumindo uma notícia e também se relacionando com diversas instituições, empresas e marcas, né? Hoje em dia também, às vezes, em vez da pessoa conversar com uma marca diretamente no site dessa marca, dessa empresa, ela vai na rede social, ela vai lá no inbox, ou mesmo num comentário, mesmo num post, e faz a sua reclamação, a sua queixa. Então, a rede hoje é um relacionamento que a instituição tem com seus clientes, que tem com seus públicos, tanto para informar esse público como para receber dele, né? É uma relação, é uma troca. E também estar nas redes é uma consolidação de marca, de imagem mesmo, né? Você vai construindo ali dia a dia a sua reputação enquanto instituição, estando ali presente na vida daquela pessoa em diversos momentos, né? Então, o público hoje, por exemplo, todo dia a gente faz um post de uma notícia, de uma decisão, de uma notícia da Justiça Federal da Terceira Região. Todo dia, aquela pessoa, às vezes recebe aquele conteúdo, às vezes ela nem está tão interessada, mas ela está recebendo aquele conteúdo, ela vê, olha, a Justiça fez aquilo, e passa no feed. E aquilo vai construindo para ela uma imagem da instituição, de transparência, de abertura, né? Então, você estar presente na vida do seu público também. Então, estar na rede social é existir para ele. Se você não está onde o seu público está, você é como se não existisse. Isso foi muito interessante na pandemia, né? Todo mundo foi trabalhar em teletrabalho, a instituição tornou-se 100% remota durante a pandemia, durante um período, e os pontos de contato com os públicos, né, se reduziram muito. Então, você estar também, o site, as redes sociais o trabalho se ampliou muito na pandemia, nesse relacionamento com o público. Então, por que a gente está na rede social? Porque a terceira região, né? Primeiro, uma questão de transparência, da gente estar sempre ativamente mostrando para as pessoas o que a gente faz, para facilitar o acesso à justiça, então, para ter diálogo com a sociedade. Então, as pessoas buscam a gente na rede social também, em busca de informação. Inbox, no comentário também informações, né? Como funciona, endereço, telefone, também as pessoas vão nas redes sociais. Aqui eu que costumo falar, né? Que o site é a porta de entrada do cidadão para a instituição, mas a gente é o delivery, a gente vai lá e entrega para ele, né? Bate na porta dele e fala, olha o que a gente faz. Você sabia que a gente tem esse serviço? A pessoa às vezes nem sabe que a gente tem o serviço, a gente está lá batendo na porta dele e mostrando, nós temos esse serviço. A gente publica no site diariamente notícias sobre instituições, sobre decisões, sobre o que está acontecendo. E as pessoas às vezes encontram no site quando elas estão buscando algum serviço, né? Uma consulta processual, e aí ela encontra aquela notícia. Então é isso, na rede social é uma outra forma de entregar informação para aquela pessoa. E aqui a construção de imagem e reputação, né? De ser lembrado, de estarmos lá, a pessoa lembra, ó, a Justiça Federal trabalha, tem coisas acontecendo ali.
E aqui eu coloquei o organograma da Com. Hoje a Com presta serviço para toda a terceira região. E dentro da Com a gente tem uma divisão que é a RAT, né, de atendimento à imprensa e produção de notícias, de conteúdo. A RH, que é a seção de gestão de conteúdo, da qual eu faço parte, que a gente cuida das redes sociais, a gente também faz o Em Tempo, faz a revista 3R, mas prioritariamente nosso trabalho é cuidar das redes sociais. E a RMUC, que é a seção do Hélio, que está aqui, a parte de multimídia, de realizar campanhas, vídeos, enfim, nós prestamos serviço para toda a terceira região. E aqui eu queria entrar um pouco nesse fluxo, né? Como é que uma decisão judicial ela vira um post? Então, primeiro, como é que a gente, nós da área de comunicação, entramos em contato, descobrimos o que é uma decisão interessante para o público, para a opinião pública, né? O que a gente começa com prioritariamente, nossa maior fonte é o diário eletrônico mesmo. O pessoal de atendimento. Eu fiz isso durante muito tempo, né? Então, como eu falei, faz pouco tempo que eu estou na seção de gestão de conteúdo, mas eu sempre fiz esse trabalho de imprensa, de pesquisa mesmo de diário eletrônico. Então, a gente faz busca por palavras-chave, a gente vai tentando encontrar alguma decisão que possa ser diferente, que possa ser interessante. Também pela procura de imprensa, então os jornalistas procuram a gente por conta de alguma decisão que ouviram falar, que querem confirmar com a gente se alguma notícia é verídica, se alguma decisão foi mesmo dada, algum julgamento aconteceu. Então a gente descobre por meio da imprensa, e como às vezes muitos jornalistas procuram, a gente redige uma notícia e já coloca no site, né, para todos ficarem informados ao mesmo tempo sobre aquele assunto, né? E também quando os próprios magistrados enviam decisões para a gente. Isso sempre foi o mais raro, né? Poucos magistrados enviam de fato decisões para a gente. Isso vem crescendo, né? Os magistrados estão cada vez mais enviando, entendendo que é interessante, mas ainda é pouco. Então, nós gostaríamos que os magistrados enviassem mais, porque eles estão ali na linha de frente, vendo o que está acontecendo e sendo procurados, né? Então, quando a gente, depois da nossa pesquisa, depois que a gente recebe alguma decisão, a gente encontra alguma decisão que é interessante, a gente passa a produção da notícia. E aqui é interessante que a gente tem que fazer a adaptação de linguagem. A gente transforma uma notícia, uma decisão jurídica, em uma notícia jornalística. Então, a gente faz a adaptação do juridiquês. Então, a gente faz aquele primeira limpeza, né, do juridiquês para ficar na linguagem jornalística. Isso é interessante. Muita gente questiona a gente por conta disso, porque, por que usou isso? Não é o nosso padrão jurídico de decisão, por que vocês mudaram? Porque a linguagem jornalística, a gente aqui está falando com jornalistas e com o público externo, né? Então, a linguagem tem que ser mais simples, tem que ser acessível, tem que ser jornalística. E depois dessa produção, a gente faz a divulgação. Então, a gente publica nos sites ou do TRF3, ou da Justiça Federal de São Paulo, ou da Justiça Federal do Mato Grosso do Sul, e a gente envia também para um mailing de imprensa, de jornalistas. E os jornais, os portais, eles muitas vezes pegam a notícia que a gente fez e publicam na íntegra, porque nós somos uma fonte com credibilidade para eles. Então, o jeito, às vezes, que a gente escreve, eles confiam, está de acordo com a linguagem deles, com a linguagem jornalística, com os manuais de redação jornalística, e eles já publicam. E no dia seguinte, a gente confere no Clipping. A gente tem um trabalho também na Conde todo dia, de manhã, montar o Clipping, que é uma seleção, a gente faz um monitoramento de tudo que sai na imprensa, e tudo que diz respeito a nós, a terceira região, e também a gente coloca algumas notícias jurídicas, e a gente publica na intranet.
isso serve de métrica para medir também o nosso trabalho, né, a repercussão que está acontecendo. Aqui é a parte de imprensa. E aí, como que isso vira um post, né? Depois que a gente faz a decisão, muitas vezes, enquanto uma decisão, uma notícia está sendo feita para o site, a gente já está fazendo post, né? Porque a rede social tem essa característica de ser dinâmica. Então, a gente não espera ser publicado, ou às vezes isso demorar, dependendo da urgência ou da repercussão que a notícia está ganhando com o público, a gente tem que publicar imediatamente, né? Então, a gente, no dia a dia, a gente seleciona, né, a notícia de acordo com o interesse público e com o potencial de engajamento na plataforma. Às vezes tem algo sendo muito buscado na rede social e a gente faz aquele post de acordo com esse tipo de busca e engajamento. E também prestação de serviço. A gente gosta de usar as redes sociais para prestar serviço de que a terceira região e dizer o que a terceira região faz. Então, a gente tem que fazer a adaptação do texto. Então, aqui na rede social não basta a linguagem jornalística, a gente tem que adaptar também para a linguagem da plataforma. Então, ela tem que ser mais simples, ela tem que ser mais enxuta, porque o espaço é menor, e usando textos mais curtos. Tem também os critérios de acessibilidade, que a gente sempre coloca o texto alternativo, né? Ou a gente faz a descrição da imagem embaixo, ou a gente coloca o texto alternativo dentro da imagem para os leitores de tela, de pessoas com deficiência visual poderem acessar. A gente sempre escolhe alguma hashtag relacionada ao assunto, porque isso facilita as buscas, né? E a gente coloca uma chamada para ação. Que a partir daquele post a gente indica para a pessoa: leia mais a notícia no site, ou preencha o formulário, ou veja mais nos stories. A gente mostra para ela, às vezes, um outro caminho para se informar melhor sobre aquele assunto. Ou acesse o edital quando tem concurso aberto. Então, é um recurso bem importante, né? E, ao mesmo tempo, a gente faz adaptação da arte. Então, aqui, nossa equipe é pequena, né? Geralmente, quando um faz a adaptação do texto, o outro já está fazendo a arte. Então, aqui a gente tem a escolha do formato, ou é um post, ou um story, ou um outro formato, fazer a seleção da imagem. A gente assina um banco de imagens para ter acesso por questões de direitos autorais. A gente faz as notícias de decisões, a gente sempre adapta num template, né? E tem a questão de disposição visual do texto. Então, não é só um texto, ela é uma imagem, né? É um texto-imagem. Para ficar interessante também, para ficar rápido, para a pessoa bater o olho, se informar, e às vezes a pessoa já passou, né? E ela ali captou a mensagem. E aí tem um trabalho aqui da sessão que é o de gerenciamento das redes, né? A gente faz a publicação, às vezes a gente agenda, dependendo do conteúdo, é possível agendar. Fazer um monitoramento das redes, o que está acontecendo, às vezes até saber quais são os memes do momento, né? As hashtags que estão em alta. Resposta a possíveis comentários, a gente tem que dar respostas, né? Ou para mensagens que chegam em inbox, e acompanhar as métricas, que são os insights, o que está acontecendo, quais são os posts mais visualizados, que tipo de decisão que tem mais penetração, o que o público mais gosta. A gente acaba entendendo muito por aqui, né? As próprias redes dão isso para a gente. E aqui eu trouxe alguns exemplos de decisões que foram bem visualizadas, né? Então, aqui, essa portadora de câncer tem direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos de pensão alimentícia. Esse aqui é do Mato Grosso do Sul e foi bem visualizada também, né? Da época da pandemia, a Justiça Federal autoriza afastamento e pagamento de salário e maternidade a empregadas gestantes na pandemia. Esse outro, TRF3, confirma restrição à publicidade de produtos para lactantes e crianças na primeira infância. Esse aqui é um pouquinho mais recente. A União deve elaborar política pública para imunoglobulina humana injetável.
São exemplos de decisões. Às vezes a pessoa, no dia a dia, a pessoa está tão acostumada, às vezes, a fazer uma decisão naquele sentido, ou um previdenciário, ou essa questão de imposto de renda, e não imagina que aquilo pode ter bastante interesse, né? Então, mesmo às vezes uma decisão previdenciária mais simples, mas que tem alguma questão inovadora, ela não precisa ser totalmente, uma decisão não precisa ser totalmente inovadora para virar uma notícia, né? Ela basta ter um interesse público naquilo e aí ela vira um post e tem bastante repercussão. A gente tem um público aqui de advogados que seguem as redes, que eles repostam bastante o que a gente publica, especialmente o previdenciário. E no setor, né? Carol, desculpa te interromper. Tem um comentário super interessante aqui do João Múcio Amado Mendes, e eu também queria fazer um comentário, uma pergunta, na verdade. Se você pode ensinar, não sei se vai chegar aí sua apresentação, de você ensinar a gente a repostar no Instagram. Eu não sei, olha só, eu sei que parece assim, mas eu tenho que admitir, né, a minha ignorância para poder aprender, tá? Se puder depois dar esse toque, que deve ter mais gente com essa dúvida também. Diretamente no Instagram não existe esse recurso, né? Então as pessoas usam outros apps para fazer isso. É o Regram, ou eu não sei, Caio, se você quiser comentar essa questão também, mas as pessoas que eu vejo, elas usam outros apps para fazer o repost. O que a gente faz é colocar muito nos stories, né? Os stories acabam sendo uma espécie de compartilhamento, né? Mas tem muita gente que usa aplicativos como o Regram, tem outros do tipo que servem para você, de fato, colocar no seu feed, né? Que é o que muitos advogados previdenciários fazem com as nossas decisões previdenciárias. Mas o que o pessoal faz, em geral, é postar nos stories mesmo, como uma forma de aumentar o alcance, mostrar para os seus próprios seguidores, né? Que é, tipo, tirar o print ali da postagem e colocar nos stories, né? Não. Quando você vê uma postagem do Instagram, ela vai ter sempre 3 botões embaixo, né? Que é o coraçãozinho para você dar o like, aquela... você comentar, e o aviãozinho. O aviãozinho serve tanto para você enviar para alguém, quanto para publicar no seu próprio story, aquela publicação. Aqui, esse aviãozinho aqui. Eu lembrei agora que realmente eu achava que era só para enviar para alguém, não para os stories. É que você vê, não tenho muito conhecimento. Aqui, o aviãozinho ele não aparece a opção de stories, mas no celular ele aparece colocar nos seus stories pessoais. Aqui para mim não está aparecendo. Mas pelo celular, sim. Às vezes muda, né, a configuração. Ixi, alguém colocou aqui, ó, eu não sei que o João... nossa, mas é tanta coisa. Só, primeiro, mais uma dúvida. Olha eu aqui participando, né, ativamente. Qual é o nome desse aplicativo que vocês falaram aí, que dá para repostar no Instagram, o Regram? Aí, se vocês pudessem colocar aqui no chat, por favor, para mim, né, e para quem também se interessar. E vou chegar aqui agora no comentário do João Múcio, ele falou assim, ó, sugiro reforçar junto aos gestores de gabinetes e varas sobre essa possibilidade de encaminhamento de decisões de interesse público para a RAT. E aí ele colocou agora um negócio aqui, parece que deve estar aparecendo isso para ele, é isso, João? Proibido o acesso a esse conteúdo, proibido o acesso a esse conteúdo, conforme a resolução 225 da presidência de 2011, e colocou até o URL aqui do Instagram. Como conciliar essa situação? Isso. Você não está conseguindo acessar o Instagram do tribunal, é isso? Internamente, né? Ele está dentro do tribunal, certo? Em geral, os contadores do tribunal, não sei como que é. Nossa, gente. Pô, isso aí também ia ser bom, né? Se pudesse mudar. Essa é uma questão de pedir... todo setor pode pedir autorização para SET, acho que depende da autorização do gestor do setor, né? De qualquer forma, assim, as pessoas em geral seguem acabam utilizando mais pelo celular, com seus perfis próprios, e aí não tem problema, né? Até porque essas redes sociais são mais pensadas para o celular. Agora, só sobre... desculpa interromper, Carol, mas sobre essa questão dos gestores de gabinetes e varas, sim, é um esforço que a gente faz periodicamente. A gente tem conversado bastante sobre isso, porque, de fato, quando os diretores de secretaria, por órgãos magistrados em geral, ou os chefes de gabinete enviam essas decisões, de fato, costumam ser coisas mais fora da curva, né, que realmente conseguem um destaque maior.
É um desafio histórico da Com fazer esse relacionamento junto aos gabinetes para que as pessoas enviem mais, e a gente está sempre tentando novas formas de fortalecer essa mensagem, mas é algo que a gente faz periodicamente mesmo. E aqui a Minicomp também é mais um canal, uma oportunidade da gente pedir. Pessoal, enviem, envie para a Com, E eu para o vou nosso fazer e-mail mesmo, acom@trs3.jus.br. Ou procurando uma assessoria de comunicação social lá no Outlook, só encaminhar. Tá. O que eu ia falar é que se vocês fazem campanha para isso, não ia ser legal fazer campanha ou colocar no Informe 3R? A gente faz campanha para todo mundo, né? E para vocês, então, para vocês mesmo, para as pessoas reforçar essa coisa dos gestores encaminharem as decisões ou um trabalho, como você falou, né, para ser divulgado no YouTube, fazer campanha para vocês, para isso, para a gente ficar mais atento a isso e outras pessoas que nunca ouviram falar, gestores principalmente. E aí eu acho que ia ser interessante, e aumentar o fluxo aí de notícias para serem publicadas. A gente fez algumas vezes, mas sim, de fato a gente está no momento de pensar em como, enfim, fazer isso de maneira mais direta, talvez com os assessores, chefe de gabinete e diretores mesmo, né? Porque acho que isso pode ser mais efetivo. Mas é algo que a gente tem em mente, sim. A gente já fez algumas vezes, até quando a gente explicou para toda a terceira região na revista, né? Como foi essa mudança da unificação da assessoria de comunicação, mas é algo que de fato a gente tem que fazer de tempos em tempos para criar essa cultura. Claro, tem alguns gabinetes e várias que já costumam mandar, mas seria legal se mais gente tivesse, né? Inclusive, a gente está nessa fase de pensar em bastante mudança, tanto que tem a pesquisa de comunicação interna agora aberta, né? A gente está encerrando essa semana. Então, a partir dela, aí a gente também tem ideia de montar um plano de comunicação e repensar todo esse tipo de campanha. Eu posso fazer uma sugestão, eu aqui hoje estou falante, tá? Desculpa, que eu acho que eu gosto muito desse tema de comunicação. Eu e a Carol, a gente trocou, acho que ela já percebeu, né? O quanto que eu gosto que seja divulgada mais o trabalho relevantíssimo da Justiça Federal, né? Os servidores, os juízes, os gestores. Eu faria uma sugestão, tá? Toda semana uma campanha lembrando os gestores e os servidores, falando, olha, aqui envia a sua decisão, que você acha interessante ser divulgada, e cada vez assim renovando a linguagem, sabe, para lembrar, até, né, ficar uma coisa automática para os servidores e magistrados, falar, putz, olha aqui, fiz uma decisão super legal, né, vou enviar para a Com, vou ver. Né, a gente tem que tomar... Não, legal, é bacana, é que a gente também tem que tomar um cuidado, que assim, são tantas campanhas que a gente faz, são tantos setores pedindo coisas pra gente, e a gente tem que tomar o cuidado de não encher as pessoas de tanta informação e de tanta campanha ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem que encontrar é uma brecha entre as campanhas, né? Para a gente poder também passar essa mensagem, porque senão as pessoas ficam cansadas de tanta informação e de tanta campanha. Então, mas sim, a gente tem que colocar periodicamente no calendário esse tipo de relacionamento. Já que a gente faz para todo mundo, vamos fazer nós também. E aqui... o João continuou, desculpa, Carol, que ele está comentando aqui, eu preciso comentar, faz parte do meu trabalho. Claro. Ele falou assim, não sei se vocês viram, acho que a Carol não, porque ela está compartilhando. Ele falou, olha, atuei nesse caso, mas acho que passou batida essa notícia e não sabia como divulgar. Aí ele colocou um link aqui de uma decisão brasileira de devolução da Esmeralda, né? Que foi acolhida pelo Zé, eu acho que é isso. Eu lembro dessa decisão. Acho que a gente vê, ele participou. Uhum. Ele colocou o link, né? Colocou. Depois a gente dá uma olhada, não dá nem, mas eu lembro dessa decisão da devolução da Esmeralda, acho que a gente fez divulgação sobre isso há algum tempo. Não sei se teve uma nova notícia mais recente, mas há algum tempo atrás a gente fez uma notícia para o site, que eu me lembre. Não sei se o Caio tá lembrado disso, mas a gente pode verificar o andamento desse processo e, de repente, fazer uma nova notícia. Não, a gente fez sobre as decisões do tribunal, né? O que ele mandou agora é justamente dos Estados Unidos acolherem, né, a decisão para devolução, reconhecerem a validade da decisão, né? Bem interessante isso mesmo. Legal. Vou seguir aqui, gente, para a gente também não estourar muito o tempo. Voltando, assim, saindo um pouco da seara de decisões, né? Falando das boas práticas dos setores, né?
Como que isso vira uma notícia em um post? Eu acho que a gente tem que responder essas questões. Minha boa prática, ela pode ser replicada? Ela tem algum resultado estatístico? Foi premiado, concorre a prêmio? Isso é uma questão, assim, escrevam-se em prêmios, né? Porque a gente divulga também, né? Envolve grande volume de processos ou valores, tem potencial de impactar outras pessoas. Então, se a boa prática do meu setor, o que eu estou fazendo no meu setor? Porque às vezes, assim, quero divulgar o que eu faço. Mas às vezes não tem um gancho assim para virar uma notícia. Então a gente tem que responder esse tipo de questões. Mas a minha boa prática é legal e pode ser replicada, as outras pessoas estão se interessando, e de repente isso pode virar uma notícia, né? Então vou dar alguns exemplos aqui. Né, por exemplo, aqui, ó, o Gabinete da Conciliação supera desafios e atinge 75% de acordos. A gente tem aqui uma estatística relevante, né? Aqui, o TRF3 institui núcleos de justiça 4.0 para julgar benefícios por incapacidade. Impacta vários processos. E aqui o prêmio do Sigma, o projeto Sigma, vence o prêmio Inovare 2021. E aí sim, né, a gente tem algumas categorias e a gente faz notícias em cima disso. Efemérides, a gente usa... a gente vê muito nas redes sociais, os perfis postando efemérides, as comemorações. A gente não tem tanto essa prática, mas a gente aproveita as datas comemorativas que tenham relação com a terceira região para também prestar um serviço. Né? Então, aqui no Dia do Meio Ambiente, a gente aproveitou o post e divulgou as nossas ações ambientais. Na Semana de Combate ao Assédio e Discriminação, aqui é um carrossel, tá? Então, são 10 imagens. A pessoa rola as imagens e ver o que a gente faz em relação a isso, né? Aqui no dia 10 de maio, Dia da Memória, conheça os centros de memória, e a gente fala um pouco dos centros de memória. Então, a gente sempre aproveita uma efeméride interessante, não todas, para divulgar um serviço que a gente presta. E aí, por que hoje existe um setor para as redes sociais, né? Eu acho que é muito por isso. Quando a Justiça Federal seleciona e fala, olha, isso é importante. O cuidar de redes sociais é um trabalho importante, não é apenas um trabalho acessório ou quando dá tempo a gente faz. Não, ela passa a ser uma prioridade, né? E aí é um setor que está dedicado, com um olhar dedicado a isso, estudando as plataformas, porque os algoritmos mudam, vira e mexe muda alguma forma, alguma questão dentro de uma plataforma, e a gente tem que se adaptar. Para manter também uma linha editorial, então existe uma uniformidade aqui visual, uma uniformidade de linguagem, então a gente segue um padrão, isso dá credibilidade, né? A gente tem o selinho de verificação, então a pessoa de fora, quando ela vai conversar com a gente, ela vê, não, aqui realmente é a Justiça Federal da Terceira Região, tem o selinho de verificação, as nossas notícias seguem um padrão, então ela se sente à vontade naquele ambiente para conversar com a Terceira Região, não é um fake, não é um perfil de qualquer pessoa que criou, porque hoje qualquer pessoa pode criar qualquer perfil de qualquer assunto, mas quando ela fala com a gente, ela tem certeza que somos nós. E aí é uma pergunta que sempre chega para a Com, né? Eu posso criar um perfil para o meu setor? Né? Sempre alguém vem com essa questão, traz para a Com. Então, aqui a gente cita a resolução do CJF, que é fresquinha, aqui de 26 de abril de 2022, né? E aqui diz, cabe às unidades de comunicação social do Conselho da Justiça Federal, dos tribunais e das seções judiciárias, a elaboração e implementação de estratégias de comunicação em mídias sociais, sendo vedada a criação de perfis ou grupos em nome desses órgãos, seja por meio de iniciativa particular de magistrados ou servidores, seja por unidades jurisdicionais ou administrativas. E aí, de tudo que a gente... E por que isso? Né? Justamente por isso, porque existe esse trabalho de estudo, de tratamento da informação, de zelo pela imagem e reputação, periodicidade por credibilidade, porque é muito fácil qualquer pessoa ir lá, vou criar um perfil para o meu setor. É possível entrar no Instagram e criar um perfil, mas você vai ter uma periodicidade,
você vai ter um tratamento da informação, você se torna um porta-voz da instituição por ali. Você quer ser mais uma porta, assim, de entrada para o cidadão e precisa ter esse trabalho constante, né? Se um perfil, o que a gente já viu por aí, criarem um perfil e ele morre depois de um tempo, porque o pessoal acaba não tendo tempo, né? E ali também pode dar para o jurisdicionado, para um advogado que quer seguir a gente, uma confusão de canais, né? Uma confusão de caminhos. Então, sim, a ACOM que cuida das redes sociais da terceira região. E aí, por isso, a gente se abre para todas as unidades, né? Para enviarem para a gente o que vocês estão fazendo, o que vocês querem divulgar. E aí a gente analisa com os setores o melhor caminho, o melhor meio de comunicação, o melhor canal, como que aquela informação tem que ser divulgada. Então, contem com a gente para isso. E não tentem criar de forma paralela, porque vai destoar do que a instituição quer, o que a instituição precisa. Caio, quer comentar a respeito, alguma coisa? Não, exatamente, acho que é tudo que você falou, e aí tem dois pontos, né? Primeiro que, assim, além de tudo isso, né, de não conseguir fazer de uma forma profissional a página, assim, é muito melhor você concentrar público e trazer mais divulgação para algo que você quer, para algo que você quer divulgar, do que você criar algo muito específico de um setor menor, que quando as pessoas vão acabar seguindo aquilo. Então, o seu projeto vai ter muito mais visibilidade se a gente divulgar na rede ou do Tribunal, ou da Seção Judiciária de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, do que se divulgar na rede social de um setor específico, porque vai acabar sendo menor. Então, no fim, quando a gente concentra o público em menos canais e canais mais reconhecidos pelas pessoas, a gente acaba aumentando essa visibilidade. Aí, assim, é claro que assim, hoje a gente está falando sobre rede social, né? Então, claro, pra você pensar em rede social, você tem que pensar sempre numa questão de interesse público, como tudo que a Carol já colocou. Mas, às vezes, uma iniciativa interna talvez tenha interesse do público interno. E aí você pode mandar para a conta também para a gente pensar em divulgar nos nossos canais internos, como a revista, como o próprio Em Tempo, e até hoje em dia a gente consegue nos sites criar notícias só para a intranet, então a gente tem trabalhado nesse sentido também. Então, às vezes, sei lá, você sabe que está fazendo uma coisa legal que pode servir para outras unidades dentro da terceira região, mas talvez não valha, sei lá, para o público externo, pode mandar para a conta também que a gente pense em dar a melhor destinação para essa notícia, pense em como fazer isso chegar no público que tem interesse nisso. Só isso, gente. Vamos dar um passeio, então, nas nossas redes. Eu levantei alguns dados que eu acho que é interessante. Então, o nosso principal canal hoje é o próprio perfil do Instagram do TRF3, que hoje a gente tem 16.800, 16 mil seguidores, né? Esse aqui é o nosso alcance semanalmente. A gente chega a 6 mil contas por semana, né? A média de engajamento é cerca de 10%. Engajamento é assim, que as pessoas curtem, comentam, compartilham. E aí, pelas métricas, a gente vê que 18% são seguidores, quase 19% são seguidores de São Paulo. 33,9% de 25 a 34 anos. E um pouco mais da metade são mulheres, né? 55% são mulheres. Eu acho que aqui a média de cima ela é um pouquinho menor que essa, assim, entre 35 e 45 anos, ela é 33%. Então, o nosso público principal é entre essa faixa etária, né? Aqui pensando nas nossas personas, né? Tem muitos servidores, os magistrados seguem a gente, o jurisdicionado. Eu destaquei aqui os advogados, que são um grande público que segue o nosso perfil, e eles participam, eles compartilham as decisões, né? O advogado previdenciário, então, ele adora as decisões previdenciárias, eles estão sempre compartilhando. E aqui eu coloquei as outras instituições, porque existe é engraçado que existe um relacionamento entre as instituições dentro das redes, né? Uma cita a outra, uma compartilha com a outra, e isso é interessante. E aqui eu já falei do perfil verificado, que é o que passa credibilidade. E esse crescimento que a gente tem, toda semana a gente tem crescimento do perfil. Esse número está sempre crescendo e ele é 100% orgânico. Isso significa que
só a partir das nossas ações gratuitas. A gente não usa a gente não usa patrocínio, a gente não paga para as redes para alcançar mais pessoas, né? É só nesse boca a boca, no compartilhamento, na curtida. Então, o pessoal gostando do conteúdo, e aí o canal vai crescendo devagar e constante. Então, toda semana esse número é maior. Tanto que quando eu estava fazendo essa apresentação, eu toda hora ia lá, ajustava esse número. Então, aqui tem alguns posts com repercussão, né, que é o maior foi a eleição da doutora Marisa Santos como presidente do tribunal, que teve esse número aqui de alcance. O alcance é o número de contas que esse post chega para a pessoa. Então, quanto maior é o engajamento em um post, quanto mais as pessoas, principalmente na primeira hora, quando a gente posta, né? Quanto mais as pessoas curtem, compartilham, mais esse post é mostrado para os outros seguidores. Então, quando um post não é tão compartilhado, ele já não chega em você. Então, o algoritmo lê os seus interesses. Então, se ele identifica que isso aqui as pessoas estão curtindo, ele vai mostrar para outras pessoas também, e esse alcance aumenta. Então, a eleição da doutora Marisa foi o que teve maior alcance até agora no canal. Depois o comunicado do ataque hacker, né, aqui no dia 30 do 3, concursos de magistrados, é aquela decisão da isenção de IR sobre pensão alimentícia, né, esses são... E aqui o canal sempre dá para gente, né, depois os números, né. Aqui o curso de PJE, ele sempre tem bastante alcance também, enfim. Aqui eu trouxe o case do ataque hacker, a gente foi tudo muito rápido, então nesse período, com a indisponibilidade dos sites, o perfil do Instagram foi praticamente o principal meio de comunicação com a sociedade nesse período, né? A gente fez um post que não foi tão bem trabalhado quanto os outros são, a gente precisava dar a informação rápida, então a gente pôs a nota, claro, fizemos um trabalho de simplificação da linguagem, de deixar ela, né, com a imagem bacana, simples, é um post simples e que foi postado e resolveu, alcançou aqui 8.495 pessoas. 1.414 que não eram seguidores, por conta de compartilhamento. E esse post foi citado no Jornal Nacional do mesmo dia, né, sobre o ataque hacker, e eles destacaram aqui trechos do post para dar a notícia. O outro case que eu trouxe é do Pop Rua Ju de Sampa, e que foi uma experiência que a gente teve pós-pandemia, né, de fazer um evento com um grande número de pessoas e ao vivo. Tínhamos a equipe lá de imprensa, de multimídia fazendo vídeos, e uma pessoa só com celular para fazer a cobertura nas redes sociais. Então, a gente postou mais de 100 stories nesses 3 dias. A gente fazia criações ao vivo, de tirando foto e postando. A gente marcou as instituições parceiras nos posts, então eles sempre vinham agradecer, repostavam. Quando eles postavam, a gente repostava também, colocava nos stories, na verdade. E eles agradeceram bastante. A gente fez esse Reels aqui, é um vídeo de 1 minutinho, bem simples, e que teve mais de 5.000 visualizações. E é uma forma, a gente usou essa hashtag, né, Pop Rua Ju de Sampa, então quando a gente clica na hashtag, a gente vê tudo que foi feito, tudo que foi publicado no período. E a gente fez um destaque no perfil do Instagram, depois, não vou entrar agora, mas depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Aqui temos um... estava aqui... Bom, eu acho que eu estou com algum probleminha de rede, mas o destaque ele fica aqui em cima do post. Então, tem um destaque Tem um destaque que reúne todos os stories que foram feitos nesses 3 dias de evento. E aí, cliquei no Reels também. Ele tem uma aba de vídeos. Dei uma olhadinha nesse Reels, que foi bem interessante.
Ele é rápido, foi simples de fazer e teve um alcance muito grande. E depois eu recebi o feedback de algumas pessoas falando assim, nossa, eu senti que eu estava no evento, porque eu tinha informação ali praticamente ao vivo, né? Então, isso foi bem interessante. Aqui eu vou falar um pouco do Mato Grosso do Sul. Ele é um perfil pequeno, mas tem 581 seguidores, 300 contas alcançadas em uma semana, a maioria mulheres também. A maioria seguidores de Campo Grande, né? Aqui uma faixa etária um pouquinho entre 35 e 44 anos, a maior faixa etária. A gente mantém esse perfil da JFMS, a gente administra, porque a gente entende também que é um público diferente, né? É um outro fuso horário, são notícias específicas do Mato Grosso do Sul, e que a gente também acaba aproveitando no perfil do TRF3, a gente reposta, então a gente faz muito compartilhamento, um case agora da Justiça Itinerante, que a gente fez o post na primeira etapa do evento, na segunda etapa, e aqui, durante o evento, a gente fez também, teve bastante comentários legais, e aqui a gente fez em colaboração, essa foi uma técnica interessante, em colaboração entre os dois perfis, é como se fosse uma publicação simultânea, TRF3 com a JFMS, e aí a gente teve esse alcance de 2.670 pessoas, e ontem a gente divulgou o de Coxim, que vai ter entre o dia 25 e 29, é isso, né? Deixa eu ver. Um minutinho aqui. Enfim. Agora a gente também tem o perfil da JFSP no Instagram. Ele foi criado esse ano, dia 18 de fevereiro. Antes, a Justiça Federal de São Paulo tinha apenas uma página no Facebook, né, que hoje conta aqui com quase 1.000 seguidores. E os conteúdos, a gente entendeu de criar um perfil no Instagram também, porque os conteúdos que são criados para o Facebook, eles também podem ser aproveitados no Instagram e em outros perfis, né? Então, assim, a gente também fica com 3 canais para aproveitar, para divulgar. De repente tem um dia com bastante notícias, que tem decisão de São Paulo, tem no Mato Grosso do Sul, tem no Tribunal, a gente tem ali vários canais para divulgar. Eu tinha colocado num outro slide a questão do crash, né? Coloquei aqui um post por dia. A gente evita fazer mais de um post por dia, porque um acaba atrapalhando o outro no alcance das publicações naquele dia. Então, aí a gente tem 3 perfis, né? E aí a gente acaba um colaborando com o outro, um perfil colabora com o outro, e assim a gente alcança os mais públicos e também dá vazão para mais decisões. E aqui as próximas... Quer falar alguma coisa, Caio? Só apontar uma questão, é porque além dessa importância da gente ter mais canais para divulgação, a gente tem que pensar também sempre nas pessoas que têm planos de celular mais baratos, muitos. Às vezes a pessoa está sem crédito para navegar na internet, mas esses planos incluem as redes sociais. Então, por isso que também é importante a gente estar em todas as redes sociais mais utilizadas, porque uma pessoa do Mato Grosso do Sul, por exemplo, vai procurar a Justiça Federal no Instagram, onde ela consegue ter navegação, e vai achar lá as formas de contato, né? No mesmo sentido, alguém em São Paulo, por exemplo. E às vezes essa pessoa não tem como entrar no site, no celular dela, porque ela já está sem crédito. Então, até pensando nesse público mais vulnerável, que tem mais dificuldade de acesso, é importante a gente estar em todas as redes também. Só essa observação. Legal. Aqui o que a gente está planejando de novas estratégias, né? Modernizar os templates, mudar a carinha das redes e aumentar a produção de vídeos focados nas redes sociais. Como o Caio falou agora, né, estar em todas as redes é interessante. Então, aqui a página da JFSP no Facebook, que tem 976 seguidores, é isso. E o Facebook é a maior rede social do mundo, né? Porém, ao mesmo tempo, ela tem maior concorrência entre as informações. E aí os posts, eles não alcançam tantas pessoas como o Instagram alcança, né? De forma mais segmentada nos públicos. Então, ele tem menor alcance orgânico
comparado ao Instagram. Porém, tem essa importância da gente estar presente no Facebook também, porque é mais uma porta de acesso, é mais um lugar que o jurisdicionado vai lá e vê o telefone, o endereço e vê, enxerga a instituição. Para muita gente, a internet é o Facebook. E aí, por isso a gente estreamos também o canal do TRF3 e estamos estreando da JFMS também no Facebook. E uma vantagem é isso, o Facebook ele tem o Meta Business, né? E as métricas deles também são mais... o Facebook possibilita o agendamento de posts tanto no Facebook como no Instagram. E tem métricas também bem específicas. Na verdade, o Facebook ele quer que a gente pague, né? Então, por isso que ele dá uns sites bem específicos, se a gente quiser segmentar o público e pagar para chegar em um tipo específico de público. Mas é interessante a gente usar as métricas que eles dão em nosso favor também, mesmo que a gente não pague. E a gente tem os canais do Twitter também, TRF3 Oficial, imprensa, né? Que tem também bastante seguidores, uma média de 10 mil visualizações por mês. É uma rede dinâmica, a maioria das pessoas usam o celular, ela é bem, né? As pessoas buscam notícias, então a maioria das pessoas focam em notícias, então vão passando, vão rolando, e a gente está lá também todo dia divulgando, fazendo um tweet, marcando presença. Carol, Oi. o João Múcio Mendes perguntou se no Face o TRF3 tem perfil oficial. Tem um perfil oficial. É um perfil oficial. A gente está em busca agora do selinho, né, de verificação. A gente está nesse contato com uma meta agora, né, em busca do selinho, mas é um perfil oficial nosso. Sim, criados por nós e gerenciados por nós. E agora a gente está estreando também no LinkedIn. Na verdade, a página tem 3.550 seguidores. Ela existia, uma página que estava lá e as pessoas seguiam, só que ela era uma página que estava parada, não tinha muitas publicações, não tinha nenhuma publicação, na verdade, e a gente solicitou para o LinkedIn a administração da página, e aí a gente começou a movimentar ela agora, e estamos lançando como uma página oficial do tribunal. Então, e por que a gente está no LinkedIn, né? Essa é uma pergunta que a gente que sempre fazem, né? Já que é uma rede social focada em carreira, e as pessoas buscam no LinkedIn contatos profissionais e recolocação no mercado, né? As pessoas procuram emprego no LinkedIn. E por que a gente está lá, né? A gente entende que é uma oportunidade também de relacionamento profissional, né? Divulgar cursos, divulgar eventos e questões de interesse né, das pessoas, da própria carreira da pessoa, né? Às vezes o advogado, ele tem interesse nas nossas questões. O advogado que está lá em busca de contatos profissionais, ele tem interesse de se conectar com o tribunal. Então, a gente queremos marcar presença lá também. E tem essa possibilidade de criação das subpáginas, que são showcases, né? Então, por exemplo, a gente está criando agora a página do IJUSP Lab, uma showcase do IJUSP Lab dentro do LinkedIn, para fazer esse contato específico de laboratório de inovação, também administrada pela Com. Então, a gente estreou aqui em maio, né, com a divulgação do concurso das vagas para desembargador federal, aqui mesmo sendo interna, mesmo sendo um concurso interno, é algo interessante para esse tipo de plataforma, né? Aqui a gente também divulgou aqui a política de prevenção, enfrentamento e combate ao assédio moral, assédio sexual e todas as formas de discriminação. Mesmo sendo um conteúdo interno, ele é algo que é relacionado ao trabalho, e que as pessoas... no LinkedIn também existe o benchmarking, né? Que as outras empresas estão fazendo, as boas práticas das empresas, isso, e nessa rede, as empresas fortalecem essa imagem de bom lugar para se trabalhar e conversam com seus colaboradores e possíveis colaboradores, né?
Tem muito estudante também nessa rede, então sempre tem alguém que marca, eu começo a trabalhar como estagiário hoje no tribunal, então a gente tem muito isso, né? E é isso, ganhar reputação e ter esse relacionamento nesse lado mais profissional mesmo. Aqui algumas métricas que eu peguei do LinkedIn, que a maioria dos seguidores está no ramo de direito mesmo, né? Legal, depois educação. E a maioria, esse aqui está parecendo bem pequeno, né? No outro era melhor. A maioria das pessoas vê pelo celular, né? Essa rede pelo celular. É uma métrica que o LinkedIn dá pra gente. Eu coloquei aqui o YouTube também, que é um outro canal que a gente tem. São dois que a gente tem, né? O da JFSP Vídeos, que tem mais de 4 mil inscritos, e o canal TRF3 Justiça, que também é muito visualizado. A gente faz vídeo reportagens, campanhas, cursos, eventos. A diferença é que assim, o YouTube é um canal audiovisual, como se fosse um canal de televisão. E é uma linguagem audiovisual. Estar no YouTube ele é interessante por conta da indexação de buscas. Um vídeo que é publicado no YouTube, ele fica lá para ser buscado, aparece no Google quando se busca um tema. É possível trabalhar com vídeo público, privado e não listado. A gente usa bastante o recurso do não listado, porque às vezes você produz um vídeo específico para algum setor, para ser apresentado em algum curso, então ele fica ali na rede como não listado, então só a pessoa que tem o link tem acesso, então tem essa mobilidade. E também a notificação aos inscritos. Isso é bem interessante, porque toda vez que se publica algo, o seguidor recebe a notificação e pode entrar e assistir. Aqui eu coloquei uma métrica do JFSP, foram 6.423 visualizações no último mês, né, dos vídeos. E aqui eu coloquei esse case do Jeff Explica, que é uma série que foi feita para tirar dúvidas sobre os juizados especiais federais, então que foi bastante visualizado. Acho que teve um vídeo aqui que chegou a 3.200 visualizações. E as mini-conf estão aqui, existe uma lista, tem uma playlist das mini-confs reunidas aqui no canal do JFSP. Opa, aqui eu me atrapalhei um pouco. No YouTube, aqui eu peguei o da TRF3 Justiça, né? Também tem bastante visualizações, foram 140 mil visualizações desde que foi criado o canal, e o vídeo mais visualizado é a posse dos juízes federais substitutos em 2019, com 19 mil visualizações. Aqui temos, não sei se as pessoas sabem, a gente tem o Yammer, é uma rede social interna, que está junto com é uma rede da Microsoft 365, ela veio com o pacote da Microsoft. Ainda ela está disponível, né? Embora ainda não tenha sido adotada como meio de comunicação oficial da terceira região, né? Ela está lá disponível para a gente testar. Nós estamos testando e o JuspLab, inclusive, no âmbito dos laboratórios de inovação. Quem quiser só entrar pelo pacote Office, está disponível lá Yammer, e com o login e senha da nossa rede é possível acessar. E tem a página lá do JuspLab, dá para seguir. A Elaine e o pessoal do JuspLab postam bastante os conteúdos lá. E a gente está nessa fase de teste, né? Para ver a dinâmica da rede, como funciona. E dependendo de como for, a gente vai criar uma política de uso e um manual, né? Para futuramente, né, nós sabemos que adotarmos ou não essa rede internamente. E aí, como que é possível contribuir com as redes sociais, né? Primeiramente, enviem decisões, sugestões de pauta, o que está acontecendo aí no seu setor, o que você ficou sabendo, que decisão interessante que pode ganhar, né, ser divulgada para o Brasil. Mandem para a gente, né, no nosso e-mail.
Responda a pesquisa de comunicação interna, que está disponível na intranet, entrando pelo banner na intranet, já responde a pesquisa, deem sua opinião, deixem lá sugestões para a gente. E interajam, né? Comentem, curtam, salvem, compartilhem os nossos conteúdos, que aí ele chega também a mais pessoas. Eu coloquei alguns itens, né, alguns links úteis dos nossos canais. Vou colocar tudo no chat para depois vocês seguirem. É isso. E aqui é o nosso e-mail, mandem para a gente, com@tr3.br, é o nosso telefone. E dúvidas, estou aberta. Quem quiser. Caio quer comentar alguma coisa? O Hélio também, o Edson que está quietinho. Não, acho que do que a gente tinha para falar, acho que é bem isso, né? Enfim, acho que algumas dúvidas já foram respondidas durante, né, a apresentação, mas acho que a gente pode esperar para ver se tem novas. Hélio quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa dos vídeos, da parte do YouTube? Tá sem som, tá sem som. Ainda tá sem som, Hélio. Ainda tá sem som, ainda tá. Tá. Escreve então, Elinho, se der, né, assim, resume, né? Eu vou colocar lá os links, né, das redes, colocar no chat. Só tá faltando do Face. Quer dizer, eu não sei se tem mais, né? Eu coloquei do LinkedIn, do Instagram e do YouTube. Mas eu do Face eu procurei e apareceu uma outra coisa de TRF3. Eu falei, ih, aí, esse eu vou precisar de ajuda. Coloquei aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Coloquei todos aqui. E deixa eu ver, a nossa. Vou colocar também da política de comunicação social, principalmente. O e-mail para contato vou colocar agora. Caio, obrigado pelo Face. Vou colocar aqui o meu Yammer, gente. Aí vocês, através dele, vocês podem acessar ou do Juspilab e também o da biblioteca, tá? Ó. O Luiz já colocou da biblioteca, né? Não, só agradecer mesmo, Carol. Foi bem legal você compartilhar essas métricas, porque a gente vê o alcance da rede social. Isso que ainda a gente está num começo de estruturação dessa nova mídia, né? Mas eu acho que ela tem um potencial muito grande que a gente acho, nem consegue enxergar agora, mas pelo menos os amigos que eu tenho na iniciativa privada, muitas áreas de atendimento nem existem mais, foi tudo migrado para a rede social, né? Que a dinâmica de atendimento é muito mais rápida, né? Talvez esse seja o futuro também nosso, pelo menos a médio ou longo prazo, né? Mas é bem legal mesmo. Parabéns aí pelo conteúdo. Obrigada. O Vlad escreveu aqui, o Vlad trabalha com a gente, ele faz as redes sociais também, junto comigo, com a gente. Ele comentou, uma coisa que acontece nas redes sociais é a constante mudança dos algoritmos, da forma como conseguimos engajamento. A gente precisa sempre estar atento às mudanças. Então, realmente, de repente, muda tudo, né? Às vezes a rede começa a privilegiar certos tipos de conteúdo, por exemplo, vídeos. Às vezes, atualmente que eu estou vendo, coisas mais caseiras até, vídeos caseiros, coisas assim, né? Então, a gente às vezes tem que sempre se adaptar. Quer comentar alguma coisa, Vlad? Tá fechado.
Bom, primeiramente, dar os parabéns à chefinha. Foi muito boa a apresentação. Eu fico feliz de participar disso de alguma maneira, porque acompanho aí desde novembro a atuação do setor, né? E realmente as coisas que foram faladas são importantes. Acho importante ressaltar essas questões da constante mudança na forma como a gente se comunica, né? Então, o setor mesmo, a área de comunicação, sofre constantes mudanças. A área do conteúdo de redes sociais é uma delas, né? A gente está vendo cada vez mais os próprios meios de comunicação que já são tradicionais tendo uma necessidade muito grande de interagir com as redes sociais. Falam-se de uma quarta tela, uma questão em que as pessoas estão assistindo televisão, mas estão também ali ao mesmo tempo interagindo. Então, o tribunal, tendo esse espaço na rede social, e nas redes sociais, porque a gente tem mais de uma, né? Acredito que seja uma importante forma de se comunicar com o seu público, né? O jurisdicionado e também aqueles que estão sempre presentes na atuação, os próprios servidores e os magistrados, sobretudo, acompanhando o que os outros lugares estão fazendo, né? Então, acho que hoje isso é relevante. Eu fico feliz, né, de ter ouvido as métricas, né, que foram citadas, perceber que o trabalho ele tem uma repercussão bastante positiva. É isso que eu queria comentar, né? Obrigado. Até nesse sentido, Vlad, você falou da grande imprensa tem que dialogar com isso. Veja que a nota que saiu do tribunal no Jornal Nacional foi o nosso post do Instagram. Quando você pensa, tem 16 mil seguidores, não é tanto. Mas quando você chega no Jornal Nacional, o que saiu é o que estava lá. Então, é uma coisa que pode tomar proporções muito grandes e que em momentos delicados nos ajuda justamente a ter uma possibilidade de contato com o público, né? Outra coisa só, eu esqueci de adicionar isso na hora, Carol, porque além de tudo que você falou do LinkedIn, o LinkedIn também é um espaço de diálogo sobre trabalho, né? As pessoas falam muito sobre forma de trabalho, sobre questões de trabalho, e é muito importante o tribunal mostrar que está atento a essas questões. Acho que em termos de imagem da justiça, é importante a gente mostrar que a gente está aberto ao mundo e vendo o que acontece também, né? Participando desse tipo de conversa, né? Enfim, só isso. Parabéns, Carol, pela apresentação. Já tinha visto antes, né? Mas ficou muito legal aqui na Miniconf. Parabéns. Legal, o pessoal está comentando aqui. Você quer comentar, Renata? Eu ia falar isso aí, Carol. Parabéns. Você vê que o pessoal tá elogiando aqui no chat. Parabéns pelo trabalho e pela exposição. A Rosane falou. Parabéns à equipe de comunicação. A Marília e a Rete falou. Né? Então, o pessoal ficou muito feliz. Ó, acharam interessante. O Felipe, o Miniconf é muito interessante mesmo. Parabéns. Eu que agradeço a todo mundo. Negócio da segunda vara. Processo interessante corre pela segunda vara federal de Jundiaí, com divulgação parcial pela mídia. Garimpo ilegal. Marília, se puder deixar, né? Se puder mandar para a gente o número do processo, aí a gente já dá uma olhada nele, pesquisa no PJE e pega as decisões. Pode enviar para a gente no e-mail da Com, ou então se quiser deixar aqui, a gente já pega. E eu que agradeço. Você já deixou o e-mail, né? O pessoal não para de agradecer. Mandarei por e-mail, sim, ela já sabe, já nem precisa colocar. Legal, perfeito. Eu que agradeço, também então. A gente que agradece a oportunidade aí do JustLab e todo mundo que parou um pouquinho do dia para assistir, né? Para participar com a gente aqui. É um assunto muito importante, né? E que também a gente não tem tanto conhecimento, né? Da abrangência, né, da relevância aí das redes sociais, né, no nosso trabalho. Foi muito bom, Carol. Obrigada mesmo por trazer esse assunto à tona aqui na Miniconf. E eu agradeço a participação de todos, também dos chefes, né, e dos colegas, pessoal da Com. Sejam muito bem-vindos sempre. E agradeço novamente aí a Carol pelo belo trabalho, pela bela exposição. Deu tudo certo. Obrigada. Eu agradeço a equipe, né? Agradeço o Caio aqui.
o Hélio, todo mundo. Lá na Com a gente troca bastante, então eu aprendo com todo mundo. Isso aqui E rede social é assim, é um aprendizado do diário, né? Não, todo dia muda, então a gente tem que aprender todo dia e trocar todo dia com os colegas. Então eu agradeço a todos vocês por estarem nessa jornada aí, né? Estarmos juntos nessa jornada. Legal, Carol. Obrigada mesmo, viu, gente? Parabéns aí pelo trabalho da comunicação. E a gente vai se falando, vai se comunicando. Pessoal, mais uma sexta aí, tá? Bom trabalho a todos e até a próxima Miniconf. Um abraço a todos, pessoal. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. abraço, até mais. Tchau.